Oiê! Hoje eu quero mostrar para vocês como ficou o meu planner artesanal 2021. Eu terminei de fazer mais algumas intervenções que eu queria, também algumas finalizações, acabamentos. Vou mostrar então ele completo para vocês e as próximas intervenções, anotações, desenhos, enfim, que eu fizer nele será ano que vem, assim que eu começar realmente a utilizá-lo. Bom, então aqui temos a capa, que eu já mostrei para vocês como eu fiz, os links com os 5 vídeos que eu mostrei parte por parte de como eu comecei a fazer esse planner, eu vou deixar na caixa de descrição do vídeo. Tem um pouquinho de tudo, tem capa, tem também como eu comecei a fazer a separação dos meses, enfim. Eu vou deixar tanto no card quanto na caixa de descrição do vídeo para vocês. Virando a capa, nós temos aqui então a contracapa com este bolsinho que eu mostrei para vocês como eu fiz. Tanto estas folhinhas quanto esses adesivos que eu acabei colando depois fazem parte da minha loja, dos produtos, dos arquivos digitais que eu tenho na minha loja. Virando aqui, eu coloquei um pedacinho de um trecho de um texto de uma autora que eu gosto bastante, sempre utilizando bastante cor. Vocês provavelmente já repararam isso, como eu gosto de utilizar caneta marcadora para fazer fundo nas folhas. Esta outra página eu também colei um pedacinho de folha, 2 folhas na verdade, de arquivos digitais da minha loja, e a ideia é escrever um texto sobre o que eu estou esperando para 2021. A ideia é escrever este texto para dali um ano, no final de 2021, ler, enfim, ver o que eu estava pensando nessa época ou ver o que eu estava pensando há um ano atrás. Virando aqui, nós temos essa outra página, tanto essa quanto essa página são muito interessantes. Eu gosto dessa ideia da gente personalizar o planner o mais pessoal possível e por isso eu colei esta foto, que é uma foto do céu aqui de casa, um dia que estava muito bonito, eu registrei esse momento e já colei aqui. E aqui também uma foto minha com um texto de uma outra autora que eu gosto bastante. E desse lado aqui, também usando caneta marca-texto para deixar a página mais colorida, coloquei aqui tanto meu nome quanto uma outra frasezinha bem mimosa, só para compor a folha, também com mais elementos da minha loja. Aqui mais uma folha que eu colei com a intenção de escrever algo ao longo do ano, e aqui a divisória para começar efetivamente o planner. Aqui eu deixei uma folha reservada, esta parte e essas outras 2 folhas aqui, reservadas para informações gerais, informações referentes a e-mails, senhas, enfim, coisas que eu acabo anotando para não esquecer. E aí, virando aqui, eu fiz uma página das folhas com uma visão geral do ano, principalmente para anotar datas que eu não posso esquecer, as datas das estações do ano, por exemplo, que são datas que eu acabo colocando arquivos novos na loja. Enfim, uma visão geral. Eu só coloquei algumas coisas por enquanto, mas conforme o ano for passando eu vou preenchendo para não esquecer de nada. Virando aqui, eu deixei mais uma folha em branco para alguma eventual anotação. E esta outra página aqui também eu deixei destinada para escrever alguma coisa interessante também, de um outro arquivo que eu tenho na minha loja. E esta outra folha aqui, bem interessante para quem gosta de ter também uma visão geral de tudo que precisa ser feito durante o ano. Uma coisa que eu acabei não comentando é que eu vou utilizar esse planner para as coisas do Mimos e Planners, para organizar as postagens, os vídeos, enfim. Então aqui tem uma visão geral de tudo que eu quero fazer na loja, no canal durante o ano. Mas quem for utilizar, por exemplo, uma página assim para organizar a vida pessoal, pode colocar pagamentos, aniversários, coisas que realmente não quero esquecer, e aí depois ir ticando. Aqui eu utilizei lápis de cor para também colocar um pouquinho mais de cor. Já que as páginas do caderno simples são brancas, obviamente, bem branquinhas, a gente pode ir colocando pequenas pitadas de cor com washi tape, também com lápis de cor, com carimbos. Isso acaba deixando o planner ainda mais personalizado. Aqui eu coloquei só uma frasezinha de lembrete e aqui já começa as divisórias dos meses. Eu deixei
7 páginas, contando a folha da divisória para cada mês. Então, eu já deixei separado aqui janeiro. Aí, aqui nós temos fevereiro e até chegar novembro e, por último, cadê dezembro? E aqui dezembro. Já deixei separado mais ou menos para eu saber aonde está cada mês, mas a ideia é ir personalizando ao longo do ano. Então, eu já mostrei um pouquinho de janeiro para vocês, de algumas coisas que eu fiz. Então, eu comecei aqui com a divisória, deixei aqui um espacinho também para alguma anotação necessária. Aqui o mês de janeiro eu já fiz a capa, mas isso não quer dizer que eu não vá acrescentar mais alguns elementos. Essa florzinha, esse desenho de flor, eu deixei o arquivo para vocês também poderem baixar e, de repente, utilizar no planner ou mesmo no diário de mimos de vocês. Eu fiz a parte da pintura e coloquei aqui no canal, faz parte de um dos vídeos da série. E aqui virando, eu fiz essa mandala, que é uma coisa que esse ano eu quero dedicar bastante a fazer, uma mandala de sentimentos. Então, eu coloquei aqui as cores e conforme os dias forem passando, eu vou anotando, colorindo cada dia. E aqui começa, acho que efetivamente a parte da organização. Aqui eu coloquei também, colei folhas da minha loja, tanto aqui quanto aqui, aqui e aqui. E eu vou falar então um pouquinho pra vocês de como eu estou pensando em fazer essa organização. Logo de cara, eu já deixei essas duas partes que eu considero mais importantes, que é para bater o olho e não esquecer. Então, aqui eu tenho o realmente não esquecer de coisas que eu preciso fazer durante o mês. Eu até já coloquei aqui o período de descanso, que, enfim, durante a primeira semana de janeiro eu gosto de de reservar para mim mesma, digamos assim, dedicar um tempinho para me desligar das redes sociais e tudo mais. Então, aqui eu já deixei anotado. E aqui, nas datas importantes, eu acabei escrevendo o dia do meu aniversário. Ano que vem eu completo 30 anos, então eu já deixei aqui também anotadinho. Virando aqui, como eu falei, eu vou usar esse planner para as coisas, para as organizações da loja e do canal. Então, eu já deixei aqui um espaço reservado para as postagens que eu considero mais importantes, necessárias, que eu não posso esquecer. Então, aqui uma postagem sobre desejando Feliz Ano Novo para todo mundo. Aqui um post sobre o período de descanso que eu falei para vocês, que eu vou, enfim, fazer. E o restante aqui eu vou preenchendo conforme o mês for passando, as postagens que eu for lembrando, enfim. E esse ano eu quero fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, a parte da organização. Eu vou eu já utilizo a lista de tarefas, mas geralmente eu utilizo ela mais no meu planner pessoal. Esse ano eu quero utilizar também no planner do Mimos. E então eu coloquei aqui, espero que seja o suficiente, creio que seja, essa página e essa outra página. E aqui eu deixei para fazer algum tipo, escrever algum tipo de mensagem, enfim, outras coisas interessantes. Eu colei mais uma florzinha desta mesma flor que eu colei aqui na capa, mas eu recortei ela para ficar mais, enfim, para ficar só aqui neste cantinho. E deste outro lado, nestas outras duas folhas, eu colei, melhor dizendo, eu colori para marcar as semanas. É a primeira vez que eu faço esse tipo de layout, então eu vou ver se eu vou me acostumar. Se não, ao longo do ano também eu posso mudar. E para deixar bem colorido, eu acabei optando em fazer quadradinhos, retângulos no caso, fazendo bem coloridinho, retângulos bem coloridinhos, para ir escrevendo o que eu precisar escrever. Então, aqui eu separei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Também aproveitei para colar alguns adesivos já deixei, então, tanto as 3 primeiras semanas aqui, quanto as outras 2 semanas de janeiro aqui. E nesse espaço que sobrou, eu vou aproveitar para escrever também anotações gerais e principalmente coisas que eu quero fazer no próximo mês, no mês seguinte. Os retângulos ficaram estreitos, então a ideia é só anotar realmente o tópico, por exemplo, aqui no dia 22, que é o dia do meu aniversário, então colocaria bem resumidamente. Não dá pra escrever muita coisa, mas pra mim funciona e vamos ver se realmente funciona ao longo do ano.
Eu utilizei uma brincadeira de combinação de cores, então a washi tape que eu utilizei foi essa cor aqui. E calhou de eu ter um lápis pastel, este daqui da Atriz, e praticamente a mesma cor. Então eu fiz essa brincadeira de fazer com a mesma cor. E ao longo do ano a ideia é em cada mês utilizar cores diferentes, eu acho que vai ficar bem bacana. Então aqui eu colei o washi tape, aqui eu colei adesivos que eu tenho disponível na minha loja. E aqui também, então, eu fiz essa brincadeira dos retângulos, bem coloridinhos. E aqui, pra finalizar o mês, eu coloquei um checklist de fim de mês, que eu acho bem interessante, de revisar as tarefas. Uma coisa que a gente vai fazer lá pro dia 30, enfim, 31 de cada mês. Que é revisar as metas, conferir lista de tarefas, enfim, deixei tudo aqui para organização. E aí a ideia é, quando eu estiver terminando janeiro, começar a fazer fevereiro e assim por diante. E é isso. Eu estou gostando bastante do jeito que ele está ficando. A ideia é que até o final do ano que vem ele fique cheio de colagem, cheio de coisinhas. Eu vou mostrar bastante pra vocês várias as próximas intervenções e tudo mais que eu fizer nele. Lembrando que lá no meu Instagram, no Mimos e Planners, eu posto ainda mais ideias e inspirações voltadas a esse universo do planner, principalmente ao planner artesanal. Também mostro mais arquivos que eu tenho disponível na minha loja, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado a fazer o de vocês. Eu utilizei vários elementos que eu tenho disponível na minha loja, caso você queira conhecer, o link eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas você pode adaptar com o que você tiver em casa, e eu acho que essa é a ideia. Eu utilizei bastante coisa da minha loja, até por gostar muito do que eu faço, mas é isso aí. Eu convido vocês, então, a nos visitar na loja, nos visitar no Instagram, no @mimosplanners, aproveita e se inscreve por lá, e aqui também no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de novidades, e não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário para saber se você gostou, se você se inspirou, se você vai fazer também. Me conta aí o que você vai utilizar de planner para 2021, se você gostou dessa ideia de fazer o seu próprio planner, enfim. E é isso aí, até o próximo vídeo.